Graças ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro aos Hebreus. Vamos ler no capítulo 6. E vamos tomar alguns versículos nesse capítulo para nossa meditação essa noite. E estamos crendo que o Senhor nos abençoará. Querido e amado Deus, eu entrego a Ti, Senhor, esses momentos. Daqui em diante, Pai, nós vamos falar de Ti, Senhor, da Tua palavra. Cantamos louvores a Ti, Senhor. Nós elevamos a Ti as nossas orações. Agora, Pai, queremos ouvir a Tua voz. O Senhor usa Teu servo, Pai, mais uma vez, faça-me lembrar daquelas coisas que eu tenho em mente, Senhor, que elas não venham a fugir, Senhor, e que eu possa recordar, Senhor, de tudo aquilo que tenho pensado durante alguns dias e o Senhor tem me inspirado a falar. Que seja realmente um sentimento do Teu coração para o coração de Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ler Hebreus capítulo 6. Os 3 primeiros versículos. Nós vamos falar da era da perfeição. A era da perfeição. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Repita, e isto faremos, se Deus o permitir. Amém. Então Paulo está falando de um patamar, de um lugar maior, mais alto, mais elevado, mais acima. E a igreja já havia caminhado, porém ele disse, prossigamos, irmãos, não voltando a lançar os fundamentos, mas vamos até a perfeição. Podem se assentar, amados. Nós já viemos a alguns cultos falando sobre ou pelo menos tomando os assuntos da carta de Paulo aos Hebreus. E o irmão Brana disse, já falamos lá nos primeiros cultos, que a carta aos Hebreus é a carta-chave de Paulo, é o livro-chave, é a carta que destrava tudo aquilo que ele falou e põe em ordem e dá uma direção ao Novo Testamento, é uma junção dentro das Escrituras, a carta aos Hebreus. E algumas expressões, elas são citadas na carta aos Hebreus. Expressões como Deus, expressões como melhor, como mais excelente, como maior. Por exemplo, Paulo disse, falando aos hebreus sobre os sacrifícios dos animais e o sangue dos animais, ele disse, Deus nos deu uma melhor aliança. Ele fala que Deus, através de Cristo, nos trouxe um melhor sacrifício. Ele fala, irmãos, de vós esperamos coisas melhores. E também fala, Jesus foi mais excelente que os anjos. Ele não está desmerecendo a palavra dos anjos, dos profetas, dos mensageiros, mas ele está dizendo, Jesus trouxe um evangelho mais excelente, um sacrifício maior, uma aliança melhor. Ele fala, Cristo com um maior e mais perfeito tabernáculo do que o de Moisés. Ele não está jogando por terra tudo aquilo que eles tinham. Então, olhando nessa direção,
E lembrando que nós estamos na era da perfeição, na era da pedra de coroa, nós estamos na era da cabeça, porque a igreja começou com os pés, edificados sob a doutrina dos apóstolos, dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E Deus veio com os pés, com os apóstolos, veio subindo com o corpo, através das eras, com os mensageiros, e passou pelos braços, na era dos pentecostais, as obras, os feitos, até que chegou na cabeça. Nós temos o domingo, abre parênteses aqui, nós temos o domingo como o dia do Senhor. Então no domingo nós devemos cuidar para descansar um pouco à tarde, para não chegar cansado no culto. O domingo não é para você ficar jogando bola, pescando e cansando tanto, e chega no culto, o pregador começa a falar, é só um bocejo para lá e para cá. Você cuide, porque isso dá um certo desânimo no pregador. Vocês estavam tão animados até agora, não quero ver ninguém abrindo a boca de sono aí. Então, descansa, é o dia do Senhor. Nós, até por uma falta, não temos a escola dominical aqui, diferentemente de outras igrejas. Então vamos reservar toda a energia para ouvir a palavra domingo à noite. Amém? Muito bem. Um sacrifício maior, mais excelente, mais elevado. Nós estamos na era do selamento, na era da pedra de coroa, na era da cabeça, na era do acabamento, da coroação. Não há nada depois da cabeça. Depois desta mensagem não há mais nada, é só o rapto. Então tudo demais foi para que a cabeça se encaixasse. Todo o corpo é comandado pela cabeça, e nesse tempo a mente de Cristo, a palavra, a pedra de coroa, Cristo desceu com a inteligência, com os olhos. Um profeta, nunca durante as eras eles tiveram um profeta, agora veio a era da cabeça. Paulo falando aos coríntios, ele falando sobre os dons carismáticos, porque a igreja de Corinto era uma igreja com muito problema nesta área. Eles se reuniam, então cada um tinha um salmo para recitar, cada um tinha um hino, cada um tinha uma profecia, cada um falava em línguas, cada um queria ter uma participação, e o culto virava uma bagunça. Aí Paulo vem e diz: olha, irmãos, eu também falo em línguas, mas eu queria falar no meio de vós 5 palavras da minha inteligência do que 1000 palavras em línguas, porque não vai edificar ninguém, senão a mim mesmo. Então, se tiver línguas, que haja intérprete, e tudo seja para edificação. Ele não tirou isso da igreja de Corinto, que era uma igreja muito menina, muito embora era uma igreja numerosa, porque havia as facções dentro dela, um dizendo eu sou de Pedro, o outro sou de Paulo, o outro dizia eu sou de Apolo, o outro dizia não, eu sou de Cristo, e toda aquela meninice que havia no meio deles. Agora Paulo não chegou assim, jogando eles por terra. Ele disse: olha, vocês então procurem os melhores dons, e tudo seja feito com ordem e tudo mais, mas, ele disse, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, um caminho ainda mais excelente, porque aquilo não era perfeito, tanto é que muita coisa foi feita durante as eras denominacionais em nome de que Deus falou, e tanta coisa serviu de agravo para Deus, porque não observavam o caminho ainda mais excelente, que é a profecia, a palavra de Deus, a sua palavra, que passa os céus e a terra, ela nunca passará. O irmão Branda, depois dos selos, colocou a igreja em ordem, e ele orientou como que essas coisas deveriam acontecer, se começasse a surgir na igreja. Mas nós conhecemos isso, não é disso que eu estou para falar. Eu estou falando que eles falaram, Paulo falou de um caminho maior, mais excelente,
um caminho perfeito. Ele dizia, falando aos coríntios ainda, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Perfeito é Cristo. Ele é o varão perfeito. E se ele é perfeito, sua palavra é perfeita. Não pode ele ser perfeito e sua palavra ter defeito. O irmão Branham disse assim, eu não entendo as pessoas. Como que eles dizem que tem coisas nesse livro, sendo que eles dizem que é um livro eterno, e eles dizem que tem coisas que não é inspirada. Como que pode um livro ter parte que não é inspirada e outra parte é inspirada? Se é um livro eterno, se é algo de Deus, não é algo humano. Muito bem, agora entrando um pouquinho mais em nosso assunto, vamos percorrer algumas coisas para chegar em um tempo que nós vivemos, que é a era da perfeição em todos os sentidos. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para representar Cristo em nossa vida, em nosso trato com as pessoas, em nosso ir, o nosso voltar, em nossa educação, em nossa fineza, em nosso proceder, na família, no trabalho, em todos os lugares. Em todos os lugares. Quando a rainha de Sabá, ouvindo os comentários que havia a respeito de Salomão e foi a Israel, ela disse que chegou lá e se assentou, diz a Bíblia, que ela começou a observar os servos de Salomão, os trabalhadores no templo, como que eles entravam, como que eles saíam, como que eles se comportavam, como que eles se vestiam. E ela olhou assim, olha, as informações que falaram desse povo, para mim, não é nada com o que eu estou enxergando, com o que eu estou vendo, presenciando, porque era a era da perfeição, a era de Salomão. Foi Deus com uma sabedoria tal, que o reino de Salomão dominou a terra. Ele nunca pegou numa arma, havia um dom excelente ali, o dom de sabedoria, o dom de revelação, e ele trouxe uma paz naquele reinado, até devido ser etapas diferentes. Seu pai Davi foi um homem guerreiro, um homem de luta, um homem de batalha, e um homem que sofreu muito, porque quem com espada fere, com espada é ferido. Mas Salomão, com o espírito de sabedoria, ele trouxe uma era áurea para Israel, uma era dourada, onde havia um dom entre eles imperando, governando. Que dom era esse? O dom de sabedoria. E o que nós cremos que nesse tempo tem acontecido? Um maior do que Salomão está aqui. E ele veio com o quê? Ele veio com a unção dos pés, com a unção do ombro? Não, ele veio com a unção da cabeça. Que todos os movimentos são ordenados por uma inteligência, pela palavra de Deus. Caminhando um pouco mais aqui, uma escritura no livro de Zacarias, ouçam a minha leitura, diz assim: e respondeu-me dizendo o anjo do Senhor a Zacarias, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Quem foi Zorobabel na Bíblia? Zorobabel foi um dos construtores do templo. E agora a palavra vem para Zacarias e cita Zorobabel. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. O retorno está ressonando um pouquinho aqui, se conseguir tirar um pouquinho. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós.
Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Então a palavra do Senhor vem como uma profecia a Zacarias, mostrando: Zacarias, chegará o dia que os 7 olhos de Deus estarão discorridos por toda a terra. Esses 7 olhos é comparado com um construtor, um sábio arquiteto. E o que a palavra de Deus diz que ele vem trazendo? O prumo na mão. Porque ele vem endireitando todas as coisas. Por que vem endireitando? A vinda desses 7 olhos, que foi a visitação de Deus, quando aqueles 7 anjos apareceram e foram fotografados naquela nuvem, são os 7 olhos de Deus que veio à terra, e vem trazendo o que em sua mão? O prumo é para quê? Para reparar, para aferir. Então nós estamos num tempo de aferimento. Nós estamos num tempo onde o Espírito, ele requer de nós algo maior, mais excelente, algo melhor. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Deus não gosta de torturas. Agora eu vou começar a pregar. Deus não gosta de coisa torta. Deus é perfeito. Toda a ação dele é perfeita. Porém, durante as eras, como alguém construindo uma casa, e muitos construtores estão aqui, vocês sabem que aquele andaime, que é obrigado a fazer um furo na parede, para colocar aquela madeira lá, e segurar, e tanta coisa, não vai ficar assim na obra. Vai chegar um tempo que todo o andaime que foi usado, todo o tijolo que ficou meio torto, alguma coisa que não ficou tão certa, vai chegar no tempo de colocar um mármore na parede, vai chegar o tempo de passar a massa fina, de colocar as aberturas, e tudo tem que estar perfeito, para que o acabamento dê a beleza, mostre a magnitude daquela obra. Então é quando o pedreiro vem no reboco, e se na construção a parede não ficou tão certinha assim, na hora do acabamento, as mestras têm que estar no prumo perfeito. E nesse tempo Deus tem vindo com os 7 olhos, com a inteligência, e teve que trazer Lutero de certa forma, e Lutero colocou algumas. Você sabe que Lutero, eu estou falando do quinto mensageiro ali de trás, que até mesmo pregou contra a predestinação. Ou melhor, Wesley pregou contra a predestinação, porque era um tempo que eles estavam subindo as paredes. Mas agora vem o tempo de Zorobabel, com o prumo na mão, e começa a colocar todas as coisas em ordem. É o tempo da restauração de todas as coisas. Não, mas quando me batizei, eu estava com o coração tão sincero. Será que eu tenho que me batizar de novo? Tem, porque agora é Zorobabel com o prumo na mão. E o prumo acusa, está torto ali. Olha, esse negócio está torto. Esse tipo de hino não pode ser colocado aqui. Esse tipo de amizade não pode estar na tua vida. Esse tipo de roupa não condiz para isso. É Zorobabel com o prumo na mão. E o prumo desce lá e diz: perfeito, pode trazer um mármore. Aleluia! Deus, as pessoas dizem assim: Deus escreve reto por linhas tortas. Coisa nenhuma. Deus escreve reto em linhas retas. É o nosso olhar que pensa que está torto. Deus não faz nada com tortura. Deus não gosta de coisa errada. Deus é perfeito.
Ele até permite, por alguma circunstância, algo ficar daquela forma, mas chegará o dia que ele vai trazer o prumo. Ali em Apocalipse 11, não me falha a memória, diz que foi dada a João uma cana de medir, e foi dito: João, começa a medir, mede o templo, mede o altar, mede os que nele adoram, começa a medir. Vamos ver a vida desse aqui, vamos ver se ele pode ser pastor mesmo. Não, ele tem um casamento assim, mas é o tempo da graça, né, irmão? Não, é o tempo do prumo. Se não condizer, Deus requer algo maior nesse tempo, mais excelente. Deus escreve reto por linhas retas. Quando ele enviou João Batista, a expressão da palavra do profeta Malaquias é que João Batista vinha adiante do Messias, aplainando o caminho, endireitando o caminho, endireitando as veredas. João Batista veio como um Zorobabel em seu tempo, veio como um aferidor. João Batista veio como um endireitador dos caminhos. Amém? Hoje nós vivemos, amados, na era do astronauta, porque em tempos passados a igreja viveu a era da carroça. A civilização caminha, o evangelho ele veio caminhando conforme a civilização caminhou. Ele tomou o mesmo caminho da civilização que saiu da China e veio caminhando e chegou até o Ocidente. Então a igreja teve a era da carroça, a era da justificação, a era do justo viverá pela fé, a era de Lutero, a era dos reformadores. Depois o homem chegou na era do automóvel, o natural aponta para o espiritual. A era do automóvel, a era dos wesleyanos, e eles já correram muito mais do que a era da carroça. Depois veio a era do avião, os pentecostais, que já deram uns pulos e saíram do chão e já conseguiram percorrer ali em cima. Já tiveram visões, cura divina e tantas coisas. Mas viria a era do astronauta, a era da conquista do espaço. E esse tempo é o tempo do astronauta, o tempo dos cientistas de Deus. Lembre-se, sempre o natural acompanha o espiritual. O homem passou pela carroça, o homem veio para o automóvel, o homem chegou no avião, até que ele chega na espaçonave. E eles colocam o homem numa cápsula e mandam lá para o espaço sideral. Ele é um homem especial, um homem preparado. Assim também, Deus passou pela era da carroça, com Lutero. Foi a era da carroça. Eles só tinham a carroça para viajar. O justo vive da fé, o justo vive da fé, o justo vive da fé. Vieram para a era do automóvel. Tudo aconteceu paralelamente. Mas veja a tecnologia desse dia. Veja como que as pessoas usam a tecnologia no mundo natural. Antigamente o que tinha para mandar uma mensagem era, lá no tempo antigo, era sinal de fumaça. Como é que eles mandavam mensagens um para o outro? E faziam uma fumaça e batiam assim, sabiam fazer uns sinais, e o outro lado, do outro lado, olhava a fumaça. E descobria, não, mas eu acho que aquela fumaça quer dizer isso. Não, capaz, rapaz. Olha lá, uma fumaça, duas, e eu imagino a confusão que não dava, né? Batia os tambores, daí ouvia o tambor lá do outro lado. Mas depois eles começaram a enviar o código Morse, e começaram a enviar, depois veio a era do telegrama, e de repente depois começou a ver o tempo das cartas, do correio. Mas hoje você envia um e-mail, a pessoa recebe na mesma hora, porque a ciência avançou. Olha o que a medicina faz hoje, olha o avanço da ciência. Agora, se o mundo natural progrediu, e o mundo espiritual, e a palavra de Deus, e os adoradores, e a compreensão da palavra,
Não haveria de crescer também? Eu quero ler algo aqui do irmão Brana, na mensagem A Ele Ouvi, parágrafo 46, o profeta diz assim: o problema disto é, podemos ir aos nossos cidadãos do reino de Deus, nossos irmãos metodistas, os irmãos batistas, você pode lhes dizer a respeito de cura divina, do poder de Deus, eles logo dirão: o que disse Moody a respeito disso? E o que disse mais alguém sobre isto? Olhando para trás, eles ficam olhando para trás. Podemos dizer aos irmãos pentecostais: bem, o que tivemos lá atrás, quando nossos avós receberam isto há 50 anos? Agora, mesmo na mensagem, as pessoas ficam dizendo: mas lá no início, mas lá isso e aquilo. Agora o irmão Brando diz assim: olhe para frente, irmão, não olhe para trás. Uma pessoa que continua andando, dirigindo, olhando o retrovisor, ele vai bater logo ali. Ele pode olhar para se orientar, para fazer uma dobrada de esquina, alguma coisa, mas ele não vive agarrado no retrovisor. Não, ele olha para frente. O profeta diz: olhe para frente, continue olhando para frente. O profeta diz assim: a ciência não olha para trás, a ciência não faz isto. Os cientistas, as descobertas, eles não ficam olhando, não, vamos ver o que a ciência, o que a medicina disse sobre tal enfermidade, sobre tal coisa há 50 anos. Não, eles estão sempre em suas descobertas, é claro que baseado naquilo que iniciou lá, porque Paulo está dizendo: prossigamos avante. Olhe para frente, continue olhando para frente. A ciência não faz isto, a ciência vai encontrar Deus antes que o pregador encontre. Se não observarmos isto, eles em suas pesquisas, e a ciência, com seus aparelhos, com seu avanço, com sua dedicação, com sua descoberta, homens que gastaram a vida para descobrir um antídoto, uma vacina contra uma doença. O irmão Brana chega a falar: abençoado seja o homem que conseguiu a vacina contra a poliomielite, que fazia com que as crianças nasciam com aleijume. Ele gastou a vida dele, talvez certamente com um sentimento, com alguém, e Deus abençoa as pessoas através da ciência, através da medicina. Deus cura através da medicina, Deus cura através de remédio, Deus cura através de cirurgia. Disse o profeta: o curador é sempre Ele. Amém. E Deus cura através de milagres, de maravilhas, de cura divina. Então ele diz: é melhor olhar para frente, pregador. Em outras palavras, a ciência não fica só olhando para trás, ou a ciência não faz isto, a ciência vai encontrar Deus antes que o pregador encontre. Paulo, ele diz assim em uma de suas cartas, ele fala para a igreja de Corinto, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Então muita gente prega ignorância no meio dos crentes baseado nisso. Ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam
ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Coisa que o olho nunca viu, coisa que o ouvido nunca ouviu, que nunca subiu ao coração do homem, mas Deus tem revelado pelo seu Espírito. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então chega um tempo da inteligência vir sobre o homem, para ele conhecer as profundezas de Deus, e coisas que estavam ocultas são reveladas para pessoas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, diga, temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora você sabe que esta vida, esta inteligência, não pode, irmãos, alguma coisa estaria errada. Se nós temos a inteligência da palavra em nossa mente, conhecemos a palavra, e temos uma vida toda torta, toda errada, nos negócios, no lar. Não, nós temos que pedir, Senhor, dá-me sabedoria, Senhor. Eu quero administrar o meu salário, eu quero administrar minhas coisas. Senhor, eu sou um filho teu, Senhor. O Senhor me dá e eu perco, o Senhor me dá e eu perco, o Senhor me dá e eu perco. Dá-me da sabedoria, que eu possa expressar a tua perfeição em todos os setores da minha vida. Não diz a Bíblia que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá? Então eu quero chegar em algo aqui, amados, e peço que o Espírito Santo nos ajude a entrar em uns pequeninos pontos aqui, nada tão substancial ou profundo, não tem essa pretensão nenhuma, mas quero mostrar algumas coisinhas que possam nos ajudar em nosso dia a dia, na caminhada, porque estamos aqui para encarar o rapto, mas amanhã é segunda-feira, depois é terça, e se o rapto não acontecer nem segunda nem terça, você vai ter que viver terça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, e precisamos uma boa administração, uma boa condução, passos bem orientados. Nossas decisões pesam sobre nossa família, sobre os nossos, sobre o nosso cultuar, sobre nossas coisas, sobre a nossa saúde até mesmo. Antes que alguém pense assim, mas não tem nada a ver, pastor, porque eu estou tentando aqui dar um passo, mas eu acho que eu marquei uma mensagem antes da outra, então eu vou ter que passar primeiro por uma, para depois chegar na outra, talvez. Não, é que eu estou adiantando ainda meus assuntos mesmo. Eu vou tentar seguir o que eu marquei aqui, para não me confundir aqui no meu pequeno sermão, né? Eu ainda vou falar um pouquinho da perfeição de Deus, para depois chegar aqui nas nossas coisas, entende? Na mensagem A Obra-Prima, o irmão Branda diz assim no parágrafo 32, eu gosto muito de arte.
não é o arteiro, lá, a criança arteira. O seu arteiro, não. Eu gosto de arte. Deus é um artista. Eu, por umas 3 vezes, enquanto vinha hoje na viagem, junto com o irmão Wilson, o irmão Louro, eu estava olhando aquela silhueta que se diz ali? Não, o desenho da serra ali. Eu disse assim, mas é uma serra bonita, né? Você vê as mãos de Deus contornando aquilo, o sol brilhando naquelas encostas. Você acha que Deus simplesmente não se agradou quando criava essas coisas? Diz o profeta, eu gosto muito de arte. Eu creio que Deus está na arte. Quando um artista coloca uma expressão em uma tela, em uma escultura, Deus está na arte. Eu creio que Deus está na música. Deus gosta da música. Ele se expressa através da música. A música não foi o diabo que criou, ele perverteu as coisas. Mas a música vem de Deus. Deus colocou um sentimento no homem e o homem decifrou, descodificou as notas musicais que estavam espalhadas na natureza. O canto do pássaro, o uivo do vento entre os rochedos, o barulho do mar. E ele começou a desenvolver instrumentos e aptidão para decifrar aquelas notas. Deus está na arte, Deus está na música. Eu creio que Deus está na natureza. Deus está em todas as partes. Lembra daquele, não sei se vocês lembram, daquele menino que perguntava para a mãe, mamãe, a mãe já viu Deus? Não, filhinho, a mãe nunca viu Deus. Pai, o pai já viu Deus? Não, filho, o pai nunca viu Deus. Ninguém pode ver Deus. Aí ele ouvia na igreja falar sobre Deus, cantar sobre Deus. Ele perguntou para a professorinha da escola das crianças, a professora já viu Deus? Não, querido, a professora nunca viu Deus. Perguntou para o pastor disse, não, filho, eu nunca vi Deus. E um dia ele foi com um ancião, seu avô, um irmão, amigo, alguém. Após uma chuva que havia batido muito contra as folhas das árvores e o vento havia soprado, e como que todas as árvores ao redor de uma lagoa, o qual ele foi passear de barco com esse irmão de barbas brancas, cabelo branco, e eles entrando na lagoa, e ele perguntou assim, o vô já viu Deus? E todas as folhagens das árvores estavam verde como nunca, e havia um arco-íris ali, e as aves estavam voando, e o céu estava límpido após aquela chuva. O ancião olhou para ele e disse, Deus abençoe teu pequeno coraçãozinho. Sabe de uma coisa? Faz 40 anos que eu aceitei a Cristo. Todos os dias eu vejo Deus. Olha os pássaros lá, Deus está ali. Olha ao redor, no arco-íris, na árvore, na água. Deus está na natureza. Aleluia! Deus está na natureza, Deus está em sua palavra, Deus está em Jesus Cristo, Deus está no seu povo. Glória a Deus! Deus está na natureza, Deus está em todas as partes, e qualquer coisa que seja contrário ao original é uma perversão. Então o diabo entra na música, ele perverte as coisas, e ele pega o lixo lá da quinta dimensão e tenta apresentar às pessoas como uma arte, mas aquilo é a perversão da arte, a perversão da música. Aquilo torna-se uma aberração. Aquilo não é música, aquele funk, aquele negócio ali esquisito, isso não é música. Música agrada os ouvidos. Música, se colocar música em uma horta, as verduras crescem mais viçosas. Comprovado cientificamente, acalma as pessoas, expulsa demônios. Não era o rei Saul possuído de um demônio? Não chamavam Davi, com a sua aptidão para a música, e os salmos que ele compunha, e o espírito mau deixava Saul.
Deus está na arte, Deus está na música, Deus está na natureza, Deus está em todas as coisas, em todas as partes, e qualquer coisa que seja contrária ao original é uma perversão. Deus está na dança, não é este tipo de dança que eles fazem aí, mas quando os filhos e filhas de Deus estão no Espírito de Deus. Ou Miriam estava na carne, quando depois de passar o Mar Vermelho, começou a dançar lá na praia? Hã? Ou ela estava com o Espírito Santo de Deus? Ou nós vamos chegar no céu e vamos ficar tudo assim, ó. Eu não. Deus em seu povo, um super sinal, aleluia! Glória a Deus, não há perversão aí, não, mas Deus está em todas estas coisas, na expressão. Deus está na pregação. Você lê a Bíblia, olha a maneira que ele escreveu a Bíblia, o pregador que ele é, olha as coisas profundas que ele inspirava. Paulo, Zacarias, Daniel, Isaías, Salomão em seus provérbios. Olha o que Deus expressa através dos cantares de Salomão. Olha que expressão. Deus é o melhor artista que há, é a mente mais perfeita, é a mente perfeita na verdade, e toda verdadeira inspiração vem de Deus. Os dons, por isso todos os dons deveriam ser usados para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Na mensagem, o sétimo selo, só usando um parágrafo aqui, para falar o que nós estamos falando sobre a perfeição de Deus, diz: você crê na matemática de Deus? Diz o profeta. Se você não crê, com certeza você se perderá na palavra. Deus está nos números, Deus é perfeito, simétrico, não está torto, está perfeito. A palavra de Deus é perfeita, as obras de Deus são perfeitas. O olho do homem ignorante, assim, eu conheço um pouco de música, não sou como os nossos músicos aqui, mas uma pessoa que não conhece nada, e ele ouve algumas notas, aquilo soa torto para ele, porque ele não tem aquela aptidão para ouvir, ele é muito condensado dentro de um quadradinho. Então Paulo está falando, irmãos, prossigamos a perfeição, vamos ver um mais excelente, maior em todas as coisas, Deus se aperfeiçoando. Você crê na matemática de Deus? Se você não crê, com certeza você se perderá na palavra. Se você começar a colocar um 4 ou um 6 ou algo além de apenas as palavras matemáticas seguindo em ordem, com certeza você terá em seu quadro uma vaca comendo capim em cima de uma árvore, em algum lugar. Quer dizer, o quadro estará errado se você não respeitar a matemática de Deus. O 3, o 7, o 12, o 24, os 40, os 50, e assim Deus vem trabalhando. Deus é repetitivo, porque quando Ele fez a primeira vez, saiu perfeito. Ele vai fazer de novo, Ele repete, em outra situação, com outro personagem, mas é perfeito. Daí Deus olha a própria obra dele, porque a Bíblia diz: e Deus fez o universo e as estrelas e as árvores e todas as coisas, e viu Deus que era bom. Deus olhou assim, como qualquer artesão, artífice, compositor, poeta, músico, ele ouve depois, ele contempla e diz: ficou perfeito. Deus olhou e disse assim: ficou bom. Aleluia! Deus amou a sua própria obra. Glória a Deus. Agora, você tem que respeitar essas coisas. Com certeza você sairá fora, quer dizer, se não respeitar, porque Deus, toda a sua palavra segue completamente em matemática. Sim, Senhor, perfeito, o mais perfeito. Não existe outra literatura escrita como ela, tão perfeita na matemática. Todas as coisas, irmão Brando está falando até mesmo dos capítulos da Bíblia, do Apocalipse, e todos eles falam algo. E você sabe que no idioma hebraico, as letras
também equivalem a números. Então Deus vem sempre contando. Certa vez o irmão Brana, ele não entendia certa coisa na palavra. E ele começou, e de repente a unção veio sobre ele. A unção veio e veio como que repetindo, confirmando algo que veio sobre ele. E vinha assim como que 2 e 2 é 4, 2 e 2 é 4, 2 e 2 é 4. O Espírito Santo como que caminhando como um rolo compressor no meio da mata, ungindo aquele pensamento que veio sobre o irmão Brana na palavra. Senhor, será que é assim? Parece que é assim. E ele veio, 2 e 2 são 4. Deus perfeccionista, o Deus perfeito, aleluia, a obra-prima de Deus, aleluia. Michelangelo, ele teve uma inspiração, ele gastou anos de sua vida esculpindo a imagem de Moisés, com as placas, as tábuas da lei, e ele olhou para uma pedra, um granito enorme de mármore. Essa escultura está até hoje nos Estados Unidos. Michelangelo, eu creio que é nos Estados Unidos, e ele gastou anos de sua vida trabalhando, porque aquilo estava em sua mente, e ele veio transferindo para o granito, para a pedra, aquilo que estava em sua mente. E quando ele terminou os últimos retoques, os detalhes finais, ele pegou o seu martelo, havia gastado anos de trabalho e de serões noite adentro, em expectativa de concluir a sua obra. Sabe que Deus está em expectativa. A Bíblia diz em Apocalipse 14 que os anjos começaram a adorar dizendo: vindas são as bodas do Cordeiro, porque já a sua esposa tem se aprontado. Os céus estão em expectativa. E Michelangelo trabalhou e trabalhou, e quando ele viu a sua obra-prima perfeita, como ele havia pensado, quando olhou para aquela rocha e disse: eu vejo Moisés naquela rocha, ninguém via, só ele via. E ele conseguiu expressar seu pensamento no granito de mármore. Quando ele terminou, ele foi dominado de uma certa loucura, e ele bateu com um martelo no joelho da estátua e disse: fala! E ela ficou inerte. O irmão Brana captou aquilo e pregou a obra-prima. Deus veio trazendo uma obra-prima. Ele bateu com sua talhadeira e trouxe um Jeremias, e trouxe um Isaías, e trouxe um Moisés, um Abraão, até que ele veio e traz Jesus, a cabeça. Ele veio trabalhando durante as eras, ele veio com as eras dos reformadores, e veio trabalhando, ele estava moldando algo, até que ele vem e traz a manifestação do Filho do Homem. E assim como ele feriu Cristo no Calvário, e o que tornou a estátua, um monumento, a escultura de Michelangelo famosa, foi a fenda no joelho, a falha. E sabe o que tornou a obra-prima de Deus famosa? Foi quando ele foi ferido no Calvário. Foi quando a morte veio. Ele estava todo o tempo atraindo a morte. Pode vir, morte. E a morte veio e bateu nele. Mas ele tinha um antídoto contra a morte. Por isso a morte morreu naquele dia. E nesse tempo Deus vem trabalhando através das eras. Deus vem trabalhando até que ele traz, ele abre, ele fere sua palavra e tira o 7º selo de dentro. Ele traz uma noiva, a sua expressão, a sua obra-prima. Ele traz uma mensagem através de um profeta. Aleluia. Estamos falando da perfeição de Deus. O irmão Brana disse aqui: pregador, em outras palavras, corre, pregador, te aligera. Corre, a ciência vai descobrir Deus antes de vocês, porque eles não ficam olhando para trás. Tem como nós rodar aquele vídeo? Eu vou mostrar um vídeo para os irmãos aqui. Pode dar um som suficiente. Acreditam que a perfeição e a complexidade da natureza comprovam a existência de um ser superior. O que há por trás do bater das asas de uma borboleta?
ou das cores vibrantes das penas dos pássaros? O que há em comum entre a concha do mar e a força dos furacões? Que mistérios guardam as nossas células e o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte, com perfeição. Uma das maiores universidades de São Paulo, em parceria com instituições americanas. Outro defensor do design inteligente é o doutor em bioquímica e professor americano Michael Behe. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Galileu Galilei, o célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. A matemática se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser conhecido como sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado, a gente consegue construir arcos, são aquelas linhas tortas, né? A gente consegue ligar um arco com o outro. Quando você liga um arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, um outro arco, e vai seguindo um outro arco, pensando no próximo quadrado, um outro arco. Essa aqui é uma figura que é uma espiral, chamada espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares do nosso cotidiano. Aparece, por exemplo, na nossa orelha. O formato da nossa orelha é exatamente essa espiral. Uma coisa interessante, aparece no nosso rodamuinho do cabelo aqui. É o mesmo formato que aparece aqui. Que é o mesmo formato que aparece naquela concha do mar, tal do Nautilus, né? Que é o mesmo formato que aparece nas estrelas do universo. Que é o mesmo rodamuinho que forma quando tem um furacão. A sequência de Fibonacci foi encontrada também nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes do girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Essa regra do número áureo, ela vem, né, aparece no Fibonacci e aplica em um monte de situações. E é legal que os gregos percebiam isso, eles associavam isso muito com a ideia de perfeição. Ele está presente nas asas das borboletas e até nas medidas do corpo humano. Se você pegar a sua altura e dividir pela distância do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente 1,6. Um φ. Vai dar um φ também. Se a gente abre os braços, né? Calcula a distância da ponta de um dedo até a ponta do outro dedo. Então vai ser desse dedo maior aqui, no dedo médio, até chegar ao dedo médio. Se eu pegar essa distância e dividir pela distância desse dedo até esse ombro aqui, vai dar 1,6 de novo. De tudo na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. we cannot be accidentally caused. Life is not an accident. O americano Douglas Axie estuda biologia molecular há mais de 25 anos. Ele garante:
Não existe a mínima possibilidade de a vida ser um acidente, um acaso da evolução do planeta. Para ele, as células são complexas demais e só podem ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. Literally machines that are made out of molecules. Dr. Michael Behe concorda. Ele compara a célula a uma fábrica repleta de máquinas e veículos. Ela produz e troca com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, o chamado DNA. Você já deve ter ouvido falar dele. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus não faz nada de improviso. Deus, Ele visualiza e com planos e com propósito, Ele dá cada passo, passo por passo. Ele é perfeito. E Deus vem mostrando tudo que Ele faz. Antes de Deus fazer alguma coisa na terra, Ele sempre mostra no céu, nos sinais, nos astros. Nós temos uma Bíblia escrita aqui em papel, mas ela está escrita lá na pirâmide. A mesma Bíblia. A mesma Bíblia está escrita nos astros, porque Deus é um Deus perfeito. E outra coisa, Deus faz pré-estreias. Isso quer dizer que Deus ensaia. Ele envia Jeremias com um certo tipo de dom. Ele envia Davi, vamos tomar Davi. E Davi olhando para Jerusalém e chorando sobre Jerusalém. Davi estava expressando o que ia acontecer por Jesus, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, eu quisera ter te agregado, ter te ajuntado. O irmão Brana fala que quando Deus mostrou a visão da noiva passando, Ele mostrou a pré-estreia da noiva. Então Deus é tão perfeito que Ele faz ensaios. Ele vem e mostra em sombras, em tipos. Aquele negócio assim, irmão, saiu desafinado aqui, chega afinado no céu. Não chega. A menos que o limite da pessoa é aquele. Mas se nós sabemos fazer o bem e não fizemos, pecamos. Por isso a dedicação de um pregador, a dedicação de um músico, a dedicação de todas as pessoas para mostrar essa beleza desse Deus, para engrandecer Ele. Aleluia. No parágrafo, ou melhor, no capítulo 25 de Mateus, capítulo 1, deixa eu ler aqui, você acompanha a minha leitura. Olha o que Jesus disse aqui, Ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eu vou ler todo esse capítulo, eu anotei para ler, mas eu acho que eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler só do 14 em diante. Porque o reino dos céus é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos. Esses talentos eram moedas vigentes na época. Mas essa palavra também se refere a pessoas com uma aptidão para algo, com um certo dom, com uma certa inteligência, aptidão para fazer algo. Um talento de um pedreiro, um talento de um carpinteiro, o talento de um marceneiro, o talento de um ourives, o talento de um poeta, o talento de um músico, o talento de um pregador. A um ele deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe, e deixou a igreja fazendo a obra na terra. Vou dar os dons para vocês. A Bíblia diz que ele subiu ao alto e deu dom até aos rebeldes, para que seu nome fosse glorificado. Então ele deu os dons, os talentos, e disse: eu vou viajar, mas um dia eu volto. E eu vou cobrar o que vocês fizeram com o talento que eu dei. Aí um vai lá para, em vez de ser um pregador, ele vai expressar as coisas do diabo, e Hollywood, e tudo isso são dons que Deus entregou. O que Elvis Presley fez com o dom que Deus deu para ele? Ele criou-se uma igreja evangélica. Ele levou milhares de mocinhas para o inferno com o dom que ele teve.
O irmão Branham chega a chamá-lo de Judas, que trocou Cristo por uma frota de Cadillacs. Será que ele está requebrando e mexendo suas pernas no inferno hoje? Então, diz a palavra, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que consegui com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Que tempo era esse, então? Tempo de aferimento, tempo de cobrança, tempo de acertar contas. Lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Deus nos dá algo, aptidão para um músico, para um pregador, para alguém, e ele nunca, não consegue nenhum jurinho para Deus com aquilo, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de esforço. Vai lá, não, eu tenho dom, não tome eu nesse quesito, viu? O que eu toco de violão eu já tocava quando eu tinha 16 anos. Errado, hein? Pretendo fazer um curso ali com o irmão Luiz. Por quê? Eu tinha até um pouco de complexo, porque as pessoas me chamavam de cantor e não diziam que eu era pregador. Não, mas eu não sou cantor, coisa nenhuma, eu sou pregador. Até que eu estou quase com vontade de voltar a ser só cantor de novo. Não é bom adorar o nome do Senhor? Davi não falava: bom é cantar ao Senhor, adorar o seu santo nome, isso é bom, é maravilhoso. Aí quando nós olhamos as coisas dessa forma, irmãos, o ensaio não é enfado, o tempo gasto com essas coisas não é enfado, não é peso, não é estresse, todas as coisas são boas, você expressando Deus. O pregador às vezes gasta tempo para vir aqui falar 40 minutos, e às vezes ele gastou a semana inteira em busca de um parágrafo, de uma citação, e gastou o seu tempo, às vezes deixou de dedicar tempo com a família, porque está ali conectado com a mensagem, para chegar aqui. Por isso o constrangimento, quando chega e vê o irmão, aí a irmã também do lado, oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós estamos aqui tentando desenhar, mostrar uma partezinha desse grande Deus em sua palavra, um Deus perfeito.
que mostrou sua palavra nesse tempo. E todas as escrituras se engrenam, se encaixam perfeitamente. Como que escritores que nunca se conheceram, um viveu 5.000 anos atrás, o outro viveu lá na frente, e um livro perfeito. E só há contradição para a mente humana, mas quando Deus traz a sua mente, através de um profeta, começa a mostrar, tudo se encaixa, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia, aleluia. Eu quero citar algo aqui, que o irmão Billy Paul, filho mais velho do profeta, fala em seu testemunho. Ele disse assim, que um dia o pai dele falou para ele assim, o irmão Branham, disse: Billy, eu gostaria que tu fosse um pregador, mas tu só pode ser um pregador se fores chamado. Mas se tu não for um pregador, eu desejaria que tu fosse um doutor. Aí o Billy disse: eu nunca me imaginei dessa forma. Mas faça o seguinte, se for pregador, se for doutor, o que tu fizeres, sejas o melhor. Sejas o melhor no que tu fores fazer. Aí o profeta disse assim: Billy, se tu decidires ser um vagabundo na terra, seja o melhor, não trabalhe um dia da tua vida. Você não acharam graça? Quer dizer, vagabundo é aquele homem que vive vagando, que ele não trabalha, e ele vive de lado para o outro. Então, se tu decidir ser esse camarada, então seja o melhor, nunca faça nada na tua vida. Mas se tu for chamado, agora eu vou ler o parágrafo que eu quase li lá atrás, mensagem de influência, 53. Agora nós encontramos um homem bom, abençoado por Deus, mas se Deus te abençoa, permaneça na categoria que Deus te tem chamado. Se for uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. Se for um negociante, permaneça naquele negócio, refletindo Deus. Eu conheço um comerciante, um negociante justo. Aquele homem está servindo a Deus, expressando Deus em sua vida. Se Deus te chamou para ser uma dona de casa, seja uma verdadeira dona de casa. Mantenha a casa asseada, os filhos em ordem, a comida, todas as coisas. Se Deus te chamou para ser isso, se for um negócio, permaneça naquele negócio, refletindo a Deus, seja para o que for que Deus te tenha chamado, deixe que seja assim, porque Ele quer que você seja uma real dona de casa, para refletir sua influência sobre outras pessoas que gostariam de ser uma boa dona de casa. Se você for um bom comerciante, deixe que sua vida seja como tal, que ela reflita Jesus Cristo em seus negócios. Aquele crente lá, não compra dele, hein? Ele só vende porcaria. Outra coisa, ele dá garantia, depois não cumpre. Se você for um comerciante, reflita Deus em teus negócios. Seja justo, honesto, sincero, cumpridor de sua palavra. Prometeu que ia, vai lá. Prometeu que ia fazer, faça. Não deixa o homem lá esperando, aquele crente não tem palavra. Ele disse que ia fazer o meu muro aqui, não fez. Veja, reflita Deus naquilo que você for chamado para fazer. Faça aquilo com dedicação, com carinho, com amor. Pode ser a coisa mais simples que for. Se for uma dona de casa, seja uma verdadeira dona de casa. Quantos filhos, mesmo incrédulos, lembram de sua mãe e dizem: a minha mãe era uma verdadeira mulher. Às vezes apanhava até do marido, seja o que for, mas esteve ali, deu um exemplo, saiu um montão de filho de caráter. E vai rebuscar lá, está o dia a dia daquela mulher, como mãe, como administradora do lar, acalmando as coisas, apaziguando. O que diz a Bíblia? A mulher sábia edifica a sua casa, a tola a derruba com suas próprias mãos. É um terremoto cada ação daquela mulher, porque não é uma mulher sábia, sempre pensando em fazer alguma coisa na vida. Se Deus chamou ela para ser uma mãe, olha que posição na terra.
trazer filhos à terra, filhos de Deus, eleitos, salvos, posicionados e ensinados através da palavra. Olha, se você for um comerciante, seja um bom comerciante, deixe que sua vida seja como tal, que ela reflita Jesus Cristo e seus negócios com honestidade, integridade, com coisas que realmente signifiquem alguma coisa, porque alguém está olhando sua vida. Que tal você trazer um encanador, estourou o cano da cozinha, inundou a casa, a esposa ficou nervosa, a coisa saiu do normal, daí você chama um profissional, aí chega ali aquele homem, todo mal arrumado, ou fumando, seja o que for, falando palavrão, e você tem medo, eu trouxe um bandido para dentro da minha casa. Mas que tal se chega um profissional, bem vestido, bem apresentado, bom dia, senhor, estou indo fazer o meu trabalho aí, vai lá e faz, irmão, você paga e agradece, porque não existe, agora eu vou voltar num ponto que eu citei lá no início, vocês estavam muito ainda, não como estão agora, o natural sempre aponta para o espiritual, nós não vivemos mais na era da carroça, é a era do astronauta, da inteligência. Eu não sou um homem tão velho assim, mas eu era mandado na venda e o dono da venda ainda tinha um lápis aqui na orelha, e ia lá e pegava o arroz no caixote, o feijão no caixote, e fazia assim, com papel, lembra, irmão Ailton? Irmão Adilto? E daí, aí você levava para casa o arroz a granel, o feijão a granel, as coisas assim. Hoje você vai no supermercado, as coisas estão dispostas na prateleira, você escolhe, você compra, você pesa, tudo de uma maneira avançada. Quer dizer, se o mundo está assim, e as coisas de Deus? Vão ser avacalhadas à vontade? Sai como deu. Não, nós vamos nos dedicar, vamos expressar Deus através de nossa dedicação. Quando o irmão Brana colocou ar-condicionado em 1960 no seu tabernáculo, cadeiras estufadas, ele disse: no país inteiro não há um lugar como este aqui, não há uma igreja como essa. Isso lá em 1960, que seja para a honra e glória de Deus. Mas às vezes nós pensar de uma maneira natural, não, irmão, assim, e daí... É claro que nós não vamos se meter em dívidas, coisas, mas se podemos nos esforçar para trazer algo, para louvar o nome do Senhor, para honrar o seu nome, vamos fazer, e Deus se agradará, não sendo por orgulho, por vaidade, por competição. Senhor, é para honrar o teu nome, faça o melhor. Se você tem uma boa roupa, não deixa para ir no aniversário, no casamento, sem que seja que for. Venha na casa de Deus, com a melhor roupa que você tem, o melhor tempo, o maior empenho, a melhor dedicação para o Senhor. Porque então alguém irá olhar para você, você irá refleti-lo, porque aí eles veem Cristo em você. Não importa o que o resto do mundo faça, isso não tem nada a ver com você ou comigo. O que eles fazem, nós somos responsáveis diante de Deus por nossas vidas e por nossas experiências com Cristo e por nossas experiências com Cristo. Aleluia, graças a Deus. Então, algumas coisas, amados, nós demoramos a compreender às vezes. Por exemplo, nós aqui, foi uma luta para nós conseguir, em tempos passados, fazer com que os músicos todos viessem bem apresentados. Então não vinha de camiseta, de qualquer forma. É claro que tem os cultos dia de semana, que as pessoas vêm do trabalho. Até que nós dobramos uma esquina e conseguimos algo para Deus. E naturalmente aquilo acontece. Então quando nós pedimos algo, olha, irmãos, vamos chegar no horário, venha, faça isso, a dedicação dos diáconos. Não é uma briga dos diáconos com a igreja, vamos ver quem vence, vamos ver quem que vence essa parada aí. Não, é uma entrega.
Chega o dia de chuva, os diáconos vão ali, recebem as pessoas com carinho. É isso, vocês honrem vossos diáconos. Obrigado, Senhor, por ter dado esses homens que perdem o culto, que às vezes tem que resolver algum problema ali fora para se dedicar. Todos os irmãos que fazem algo, a irmã que limpa a igreja, o irmão que cuida das ofertas, e todo o trabalho para Deus, você tem que dizer obrigado, Senhor, por ter colocado esse irmão, os irmãos do som, os músicos, os cantores, o pregador, os auxiliares, todos, os membros, os adoradores, os mais honrados é a igreja. Aleluia. Então Deus, quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, construa o tabernáculo, faça uma pia de bronze. O filho do fulano sabe fazer isso, dá essas medidas para ele. A casa do Beltrano trabalha com madeira, chama eles. E Deus entregou um ofício, uma aptidão para um homem trabalhar com metal lá atrás, para fazer algo na casa de Deus, para Deus ser engrandecido com aquilo. Então que tudo que nós faça reflita a glória de Deus. Nós temos sido chamados para subir em um lugar mais alto. Suba aqui. Então vamos dar a nossa dedicação, cuidar com o horário, com a ordem da igreja, e se dedicar nos ensaios, no interesse, no tempo, gastar o tempo, se aperfeiçoar. Deus tem enviado dons para o nosso meio, e entre esses eu vou citar, e me acho no direito de citar o irmão Luiz, que tem vindo e está contribuindo tanto. Olha, a Bíblia diz que os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Não é conquista nossa, não é nada, é Deus, Ele mesmo trazendo os dons, para que o seu nome seja engrandecido. E eu não quero ficar indiferente a isso, eu quero me envolver nessa adoração. Eu digo, usando todos nós, falando de todos nós, aleluia. Nesse tempo, você sabe que o avanço é tão grande que as pessoas, para não perder suas informações, as grandes empresas, e qualquer pessoa envia a sua informação para a nuvem, não é? Então, está muito além do tambor, a comunicação, está muito além da fumacinha do índio, lá de uma montanha a outra. Hoje eles colocam a informação na nuvem, e uma pessoa, o seu escritório está aí, no mundo virtual. A prefeitura de Criciúma, a prefeitura de uma cidade mediana como a nossa, pegou fogo na prefeitura, perderam toda a informação, porque estava lá em papéis ainda, em computadores guardados. Por que não mandaram para a nuvem? Aí pode pegar fogo 10 vezes na prefeitura, todas as informações através de códigos, eles puxam lá da 4ª dimensão, guardada num gabinete lá. Irmãos, o natural sempre aponta para o espiritual. Onde que tem vindo a nossa informação? Tem vindo da nuvem. É só colocar aqui os códigos certos. Nós temos informações, aleluia, para adoração. Aí Deus derrama os dons. Nunca parem, sempre orem a Deus. Senhor, o pastor está pregando sobre algo, sobre tal coisa, me dá uma inspiração para compor sobre isso. Irmãos, quantos hinos que Deus entrega. Quando você vê, eu visito igrejas por aí, como estive em Passo Fundo, em outros lugares, quando vejo cantando o hino do irmão fulano, o hino da irmã fulana, você sabe, ninguém tem registro, ninguém tem honra naquilo, não fica sendo anunciado, mas nós sabemos, Deus abençoou o irmão de tal lugar, de Belo Horizonte, de Criciúma, de Joinville, de Curitiba, de algum lugar de Caxias, compôs um hino que está sendo, as pessoas chegam na igreja, às vezes cansadas, abatidas, começam a cantar aquela letra, e aquilo vem como um bálsamo na alma, e ali tem músicos que se dedicaram, tem um conjunto funcionando, não é uma rivalidade, eu vou meter o meu solo aqui, eu vou abafar o outro, né? Nada disso, é para honrar o nome do Senhor, é para engrandecer o seu nome, e todos os ofícios que Deus coloca,
E todos nós, nesta era, nesse tempo de perfeição, louvando o nome do Senhor, porque nesse tempo Ele tem mostrado para nós um caminho mais excelente. Ele tem trazido uma palavra maior. Ele tem trazido algo perfeito. Seu caminho é perfeito. E eu espero que cada um tome essas palavras entrecortadas e tudo isso que eu falei nessa noite e você coloque em sua vida. Olha, se eu sou um motorista, eu fui chamado para ser um motorista, eu vou ser um bom motorista. Eu vou dar exemplo no trânsito. Olha lá que louco que vai lá. Vai ver um crente da mensagem transgredindo e colocando famílias em perigo? Não. Eu vou refletir Deus em minhas ações. Fez uma construção, não vai colocar o cimento mais barato ou algo assim. Não, faça aquilo certo, correto, seja justo. Cumpra a sua palavra, se dedique, faça o melhor. Para que as pessoas digam, olha, eu conheço um homem, aquele homem é crente, um pedreiro, ou homem bom, verdadeiro. Pode confiar a tua construção nele. Pode chamar o fulano, pode ser um jardineiro, seja o que for. Nós temos irmãos aqui por anos, trabalham com jardinagem, entram na casa das pessoas ricas, se assentam nas mesas, pedem para fazer uma oração antes, e as pessoas respeitam. Por quê? Porque confiaram. É um verdadeiro homem, não é um enganador. Um homem que a família confia. Nós reflitem todas as coisas, a dona de casa, seja o que for. E eu queria ter bastante argumento para falar bastante, mas eu sei que vocês estão compreendendo algumas coisas. Se foram faltosos, como que pode nós crer numa palavra tão perfeita, a revelação da palavra, o 7º selo, e a nossa vida não refletir aquilo em nossas ações, em nosso ir, em nosso voltar, em nosso vestuário, em todas as nossas coisas, um bom aluno, dedicado, um exemplo em todos os lugares. O irmão Branham disse, Senhor, que eu seja um irmão entre os irmãos, um exemplo entre os exemplos, um cristão entre os cristãos. Na dedicação dos cultos, no horário, na entrega, no louvor, em segurar o peso. Às vezes as coisas não estão, como eu disse outro dia, talvez não esteja tudo encaixando, mas você faça a sua parte. Vamos lá, todos, vamos lá. Como pegou fogo na floresta daí, e todos os pássaros fugindo, e de repente um beija-flor lá buscava água e jogava no incêndio, buscava água e jogava no incêndio. Aí disseram, mas o que você está pensando em fazer? Bom, eu estou fazendo a minha parte. Que cada um faça a sua parte, e Deus seja honrado com isso. Amém. Vamos orar a Deus nesse momento. Depois vamos ter um hino, a irmã Esther irá cantar um hino, e vamos adorar o Senhor todos juntos. Feche seus olhos, erga sua mão aos céus e diga, Senhor nosso Deus, Pai bendito e Deus eterno, ajuda-me a ser melhor, Senhor. Pai, que eu seja um verdadeiro pai, um verdadeiro servo, que eu seja um verdadeiro profissional, seja o que for, que esse irmão, essa irmã, neste momento está levando diante do Senhor, que nós possa refletir a Tua vida, Pai, em nossas ações, em nosso caminhar, em nossa vida, em nosso proceder, Senhor, na vizinhança onde vivemos, Pai, ou na comunidade, Senhor, entre os vizinhos, ó Deus, que possamos dar um bom testemunho, Pai, e nunca manchar o Teu Evangelho, trazer algum opróbrio ao Teu santo nome, ao bom nome de cristão, Pai, ao nome de crente, Pai bendito, e se temos sido faltosos em alguma coisa, perdoa-nos, Senhor, e ajude-nos a acertar algumas coisas, e que possamos sempre, Pai, Te engrandecer todos os dias, Senhor, para que quando venha aquele dia final, possamos, Senhor, nos apresentar diante do Senhor, como disse Elias, naquele desafio no Monte Carmelo, todas as coisas eu tenho feito conforme a Tua palavra, Senhor, dá-nos saúde, Senhor, dá-nos disposição, Pai,
dá-nos desenvoltura, Senhor, aptidão, Senhor, aperfeiçoa o dom de cada um, Senhor. Este irmão, essa irmã, Pai, que tem trabalhado na Tua obra, Senhor, que possa levar tudo com mais seriedade. Tira todo o espírito, Senhor, de rancor ou alguma raiz de amargura, alguma coisa humana que às vezes tem atrapalhado o bom andamento das coisas, tudo aquilo que não é devido, Senhor, de nosso coração, e que possamos refletir o Teu caráter, oh Pai, as 7 virtudes do Cordeiro, que tenhamos fé, piedade, temperança, conhecimento, oh Pai, paciência, Pai, e tudo aquilo, amor fraternal, para que o Senhor cele nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Continua nos abençoando, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus.